Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O responsório de hoje está no Salmo 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Reflexão do dia 18 de fevereiro de 2023, sexta semana do Tempo Comum, sábado, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Teotônio, ano 1080 mais ou menos, Europa, meio que perdida, porque no primeiro milênio aguardava a vinda do Senhor Jesus e não aconteceu. Então, 80 anos depois, a fé meio que se esfriou na Europa. São Teotônio, então, foi o primeiro santo português e fundador do Mosteiro de Santa Cruz e também grande incentivador da fé. Influenciou não só Portugal, mas toda a Europa com a sua determinação na fé, tornando então Portugal, até os dias de hoje, como um país cristão católico. Senhor meu Deus, São Teotônio foi o firme no que percebia ser a voz do céu, a instrução do Senhor para que ele apoiasse o rei. Eu te peço, Senhor, dai-me a graça de, nas minhas decisões e renúncias, ser firme também, ouvindo a tua palavra no meu coração, para que eu não fuja da sua vontade. Minha família é santa. Primeira leitura. Primeira leitura está em Hebreus, capítulo 11, de 1 a 7. Vai falar da fé. Basicamente fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então vamos ao texto. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca da realidade que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta, graças a ela, mesmo depois de morto. Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível lhe ser agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É pela fé. E foi pela fé de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, de bisavô, de bisavó, que nós recebemos esta semente de esperança no nosso coração. E é pela fé, também no nome de Jesus Cristo, nas promessas do nosso Deus Todo-Poderoso, que nós também vamos testemunhar Jesus para esta geração, para a geração futura, para aqueles que vêm. E é pela fé que nós estamos enxergando cumprimento, dia após dia, das coisas que foram prometidas e profetizadas pelas Escrituras, estão aí aos olhos visíveis, incontestáveis, de que tudo está acontecendo segundo o ordenamento do Senhor. Então é pela fé que nós guardamos o Senhor que vem. Na segunda vinda do Senhor Jesus, queremos com toda a Igreja de Cristo estarmos firmes, esperando o Senhor para a sua honra e glória. Amém. Evangelho. Hoje está em Marcos, capítulo 9, de 2 a 13.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Ou seja, Jesus manifestou a sua divindade, a luz, o Cristo, a epifania, mostra o Senhor Jesus quem realmente ele é. Transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia alvejar. Apareceu-lhes ao lado Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Esta nuvem ainda está no nosso meio, esta nuvem que é o Espírito Santo, que é aquele que nos alerta, é o Senhor que nos fala hoje. Escutai o que ele diz, através da igreja, através da palavra, da santa tradição. Escutai o que ele diz. Versículo 8. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho de um Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eu imagino que, quando Jesus falou isso, os apóstolos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, ficaram assustados. Como ressuscitar dos mortos? Jesus anteriormente já teria falado que ele teria que morrer. Uma morte de cruz, de perseguição. Pedro já ficou assustado. Não, Senhor, de jeito nenhum você não vai morrer, não. Quando Jesus falou, afasta-se de mim, Satanás. Seu pensamento não é pensamento de Deus e sim dos homens. É necessário que se cumpra as Escrituras. Agora, Jesus está falando uma nova notícia para os apóstolos. Não conte a ninguém até que eu ressuscite dos mortos. Como assim ressuscitar dos mortos? Os 3 discípulos, versículo 11. Versículo 10. Eles observaram esta ordem que Jesus deu, para não falar nada a ninguém, mas comentavam entre si. O que Jesus quer dizer ressuscitar dos mortos? Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Quer dizer, eles estão perguntando: Senhor, os mestres da lei, os doutores, estão questionando se o Senhor realmente é o Jesus, é o Senhor do nosso meio, se realmente tu és o que a Bíblia, o que a palavra está anunciando, porque eles dizem que deve vir Elias. Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como diz as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Então ele faz uma pergunta também aos apóstolos, porque realmente na Escritura fala que o Filho de Deus seria rejeitado, que o Messias seria perseguido, crucificado, morto. Ele continua no versículo 13: eu, porém, vos digo, Elias já veio, certamente ele está falando de João Batista, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então tudo já foi consumado. Tudo, todos os alertas já foram dados à humanidade. Tudo já foi consumado. Aqui Jesus estava falando de um futuro, onde ele seria crucificado, morto, sepultado, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia, como manifestação, como comprovação de que Deus é conosco, dando-nos um caminho. O seu sangue puro, o seu sangue libertador, nos libertou de todo o pecado. É o próprio Deus que vem morrer por cada um de nós, que se deu por nós e nos chama agora
a conversão definitiva que vai também nos levar para o céu. É necessário, então, vivermos o batismo de Jesus Cristo, para após a nossa morte também experimentarmos a ressurreição. Muitos não irão morrer, pois quando o Senhor chegar em glória na sua segunda vinda, aqueles receberão também da parte do Deus uma transformação em seus corpos. Então será tudo conforme a vontade de Deus no tempo de Deus. Mas fixando aqui no tempo do Evangelho, é importante que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, separando a parte dos demais, para que esses três testemunhassem a manifestação gloriosa do Senhor, a sua transfiguração. Que o Senhor Jesus possa também manifestar-se agora. Ele nos chama em separado para que ele possa se manifestar. Nós devemos dar ao nosso consciente, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, usando disso o terreno fértil, para que também Jesus se manifeste na nossa vida, para que ilumine todo o nosso caminho, para que a sua luz realmente alcance o nosso coração e derrame sobre nós, dê sobre nós a vontade, o desejo de sermos santos e transformadores desse mundo presente, a exemplo de São Teotônio, que nós pedimos agora a sua intercessão diante de Deus pelo nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Todos os dias, através do programa Reflexão Diária, nós queremos entender a liturgia da palavra, aquilo que o Senhor fala para a sua igreja. E hoje ele vem nos pedir para termos coragem. A montanha que temos que subir talvez seja íngreme, seja alta, forte, mas temos que subir, mesmo temendo com nossos medos, aceitar o Jesus, dar a Jesus a oportunidade de manifestar-se na nossa vida e com a luz divina possamos testemunhar o Senhor que vem. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.